E aí galera, aqui é o David. Quer aparecer no próximo vídeo aqui do canal? É muito fácil, basta comentar isso aqui, ó. Eu quero um salve o máximo de vezes que você conseguir, tá? Então é isso, bora pro vídeo aqui comigo. Bom, hoje o vídeo está recheado de descobertas fascinantes, sejam elas bíblicas ou que envolvem teorias sobre uma das estruturas mais famosas do nosso mundo. E no vídeo de hoje você vai conhecer um pouco mais sobre este e outros assuntos. Conheça agora algo aterrorizante que foi descoberto em Jerusalém. Sodoma e Gomorra. Uma das mais espantosas histórias narradas na Bíblia é da destruição das cidades de Sodoma e Gomorra, que teriam sido castigadas por Deus pelos hábitos imorais das pessoas que viviam nelas. Um estudo de 2021, publicado na revista Scientific Reports, porém, relatou ter encontrado aí evidências de que o relato pode ter sido sim inspirado em um acontecimento real. Pois é, a conclusão veio após pedaços de metal e vidro derretidos terem sido encontrados na cidade de Tal El-Haman, assim sugerindo que o local passou por um incêndio muito intenso. Segundo especulado pelos cientistas, as chamas teriam sido causadas pela explosão de um meteoro. Isso, pois nem mesmo o calor da lava de um vulcão poderia ter derretido os materiais daquela maneira como foram derretidos, tá? Apenas a magnitude desse efeito cósmico poderia ter sido suficiente para provocar esses estragos. Durante aquele episódio, galera, a temperatura teria atingido cerca de 1982 graus Celsius. E aí? O que vocês acham? Qual a opinião de vocês? Deixa aqui nos comentários pra gente comentar junto, eu vou responder o comentário de cada um, tá? TOI 2109B. Uma pesquisa liderada por pesquisadores do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, ou MIT, como é simplesmente mais conhecido lá nos Estados Unidos, descobriu um novo gigante gasoso classificado como Júpiter ultra quente. O diferencial desse exoplaneta, pessoal, é que ele tem a órbita mais curta, tá? Conhecida até agora entre os planetas daquela mesma classe. Uma volta ao redor de sua estrela dura apenas 16 horas, fica como curiosidade aí para vocês. Batizado de TOI 2109b, o exoplaneta é tão próximo à sua estrela que o seu lado diurno chega a medir cerca de 3,2 mil graus Celsius, tornando o segundo planeta mais quente já detectado até hoje. Enquanto os demais Júpiteres quentes são bolas maciças de gás com órbitas de menos de 10 dias e tamanho aproximado aí de nosso planeta Júpiter, né? O TOI 2909b tem quase 5 vezes a massa do planeta do Sistema Solar. Pois é, os astrônomos acreditam que o exoplaneta esteja em processo de decaimento orbital. Pegadas antigas. Cientistas confirmaram que as pegadas fossilizadas encontradas em uma praia em Creta são realmente verdadeiras, tá? E ainda acrescentaram que elas são ainda mais antigas do que foi relatado anteriormente, o que as torna a mais antiga evidência de bipedalismo em nossa ancestralidade. Em 2017, evidências de ancestrais humanos caminhando eretos há 5,7 milhões de anos atrás foram encontradas pelo Trachylos Creta. A descoberta chocou muitos cientistas, pois levantou aí a grande possibilidade de um dos passos mais importantes na evolução humana para ter ocorrido fora da África. Por meio da polaridade magnética da camada em que as impressões foram encontradas e a abundância de espécies de organismos marinhos que os acompanham, estima que os rastros estão em sedimentos depositados há 6,5 milhões de anos. Câmaras subterrâneas de Jerusalém. As misteriosas câmaras subterrâneas estão localizadas a cerca de 36 metros de um local sagrado para os judeus e também para os muçulmanos, e eles chamam esse local de Monte do Templo ou Nobre Santuário, e fica lá em Jerusalém. Hoje, pessoal, o complexo é mais conhecido como o lar da cúpula da rocha da mesquita de Al-Aqsa e do Muro das Lamentações. As câmaras subterrâneas de 2000 anos, pessoal, compostas por mais de um pátio aberto e 2 salas, foram então esculpidas uma em cima da outra e conectadas por escadas esculpidas, como você pode ver aí. Dentro destas câmeras, os arqueólogos descobriram panelas de barros, núcleos de lâmpadas a óleo, um copo de pedra, um pedaço de calau, que é meio que uma grande bacia usada como pedra para reter água para rituais. Na entrada dos aposentos, os arqueólogos também encontraram longos entalhes para prateleiras e depressões para então dobradiças e ferrolhos, além também de nichos redondos, quadrados e triangulares esculpidos nas paredes, alguns dos quais poderiam ter sido usados para colocar lanternas, trazendo de volta uma cidade submersa. Bom, 3.000 anos atrás, a cidade grega chamada Pavlopetri foi atingida por algum desastre natural que a inundou, fazendo com que fosse varrida completamente do nosso mapa. Hoje, ela é considerada uma das mais antigas cidades submersas a qual temos conhecimento.
Esse fato apenas traz mais importância ao estudo divulgado em julho do ano passado, que a reconstruiu com o auxílio de nossas tecnologias atuais. Primeiro, foi usada uma técnica de mapeamento que usa um sonar, e depois foi elaborado um modelo 3D do local, que é considerado incrivelmente bem planejado para um povoado da antiguidade. Localização original do Stonehenge. O Stonehenge é um monumento rodeado de mistérios e no ano passado, galera, mais uma teoria trouxe novas especulações sobre a sua construção. Pois é, uma pesquisa publicada na revista científica Antiquite indica que por volta de 3200 a.C., fazendeiros nas colinas de Presile, no país de Gales, esculpiram colunas de dolerita de uma pedreira próxima e depois as colocaram em pé em um grande círculo alinhado com o sol. O monumento ficou conhecido como Wall Mount. Vários séculos depois, de acordo com o próprio estudo, os descendentes dessas populações derrubaram estas pedras gigantes e as transportaram por 200 km até a planície de Salisbury, onde formaram assim o que hoje conhecemos como Stonehenge. Entre os anos 2017 e 2018, os pesquisadores vinculados a diversas universidades britânicas já haviam rastreado as placas de pedra azul de Stonehenge até a costa oeste do país de Gales. Eles até identificaram aí algumas pedreiras de onde as pedras foram extraídas há mais de 5.000 anos. Bom, as escavações revelaram fossos em forma de soquetes onde outras pedras estiveram, conectando os pontos entre as cavidades vazias e as pedras azuis derrubadas em Wall Mount. E assim, os pesquisadores traçaram um círculo de 110 metros de largura, as mesmas dimensões do Vale da Terra Externa, que fazia parte da disposição original de Stonehenge. Inclusive ali a entrada orientada para o nascer do sol no solstício de verão. Os pesquisadores acreditam que as pedras azuis e cinzas, que são características do país de Gales, as Stonehenges, poderiam ter sido movidas para lá pelos seus construtores quando a comunidade então emigrou para a Inglaterra. Os pesquisadores dizem que os migrantes galeses podem ter então realocado aquelas pedras como uma forma de permanecer simbolicamente conectados ao seu passado. Cara, como uma coisa como essa pode ficar tão ligada à história mundial, né? Ter tanto mistério e pode ter sido uma coisa aspas simples, né, e não alienígenas, como muitas teorias da conspiração contam por aí. O fóssil de barata. Bom, encontrado no vale de Hukong, em Myanmar, um fóssil de uma barata praticamente intacto, galera, foi localizado dentro de uma caverna conservado em um ambar. Acredita-se que o inseto, que viveu há cerca de 99 milhões de anos atrás, no período Cretáceo, seja a única criatura conhecida como sobrevivente da era dos dinossauros dentro da vida em cavernas. É, pessoal, não para por aí não. Publicado no periódico científico Gondwana Research, dedicado à pesquisa científica sobre o antigo supercontinente que uniu as atuais Oceânia e Antártida, África e América do Sul, a equipe de cientistas da Rússia, China e Eslováquia apresentaram uma descoberta em julho de 2019 e após análises de certificação teve aí a confirmação da data do fóssil. De tamanho pequeno, antenas com um comprimento maior do que o seu corpo, pigmentação pálida e asas impróprias para voo, a barata encontrada pertence à família do Nocticolidae, que evolui e possibilitou aí o desenvolvimento de características próprias com a separação do continente de Gondwana, que ainda era unido na data que as baratas viveram. O inseto descoberto se tornou o mais antigo animal já encontrado dentro de uma caverna. Até então, as espécies mais velhas já achadas eram da era Cenozoica, que são datadas a partir de 65 milhões de anos. Com base nessa descoberta, a equipe busca mais informações sobre o motivo da tal extinção da vida em cavernas naquela época. A baleia. O fóssil de uma antiga baleia quadrúpede foi descoberto ao longo da costa do Peru. Pois é, por essa você não esperava, né? O estudo com os restos mortais do mamífero chamado de Peregocetus pacificus foram publicados em 2019 no Journal Current Biology. Especialistas que fizeram a descoberta notaram que os pés com cascos e a forma das pernas daquela criatura eram capazes de suportar o peso do próprio animal, que provavelmente tinha um estilo de vida meio que semi-aquático, tá? Além dessas características, pessoal, a baleia tinha uma grande cauda, que indicam que o animal nadava. Os fósseis datam de 42,6 milhões de anos atrás. A descoberta não é a primeira do tipo, tá? Antecessores de baleias mais velhas e menores também já tinham sido encontrados antes mesmo na Índia e também no Paquistão, de cerca de 53 milhões de anos atrás. Outros exemplos dessa época foram espécimes mais fragmentados e menos completos, conta Oliver Lambert, cientista do Instituto Real Belga de Ciências Naturais e primeiro autor do estudo publicado. O fóssil encontrado não difere dos anteriores por trazer indícios sobre habilidades de natação e caminhada nas baleias que viveram durante o período, explica o próprio Lambert. Os dentes afiados e focinho longo sugerem que as primeiras baleias podem ter comido peixes ou crustáceos.
Até então, os cientistas não sabiam dizer ao certo como as baleias tinham se dispersado aí e chegado até as Américas. A hipótese dos pesquisadores, pessoal, é de que as antigas baleias teriam cruzado o Atlântico Sul com a ajuda das correntezas. Segundo eles, a distância entre o continente era metade do que é atualmente hoje em dia, o que teria facilitado aí esse deslocamento. Meganeura. O planeta Terra, pessoal, nem sempre foi como a gente vê hoje. Há menos de 600 milhões de anos, sequer os continentes tinham os aspectos atuais. Isso também vale para a atmosfera, o clima e as condições básicas para a existência de protuberâncias de vida aqui no nosso planeta. Há milhões e milhões de anos atrás, a quantidade de oxigênio era diferente da contemporânea. Isso provocava aí morfologias e fisiologias muito diversificadas em grupos de seres vivos ainda hoje comuns, como são no caso os insetos. A Meganeura é uma famosa personagem dos tempos antigos e muito importante para os atuais estudos biológicos, pois fósseis revelaram que ela era uma libélula primitiva, podia ter até cerca de 50 centímetros de comprimento. Pois é, a Meganeura podia se alimentar de outros insetos e também pequenos anfíbios e répteis. Viveu no período Carbonífero e foi extinta há mais de 300 milhões de anos. Imagine se hoje em dia saíssemos aí pelas ruas e pudéssemos ver de perto esses insetos gigantes, pessoal. Nossa, não, cara, não seria como, acho que ocorreria. Estudar a história do nosso planeta e da vida que se desenvolveu aqui nos últimos milhões de anos tem sido como desvendar peças raras em um quebra-cabeças muito complexo, mas de interação e configurações extremamente relevantes aí para a ciência. E não é à toa, né, pessoal? A cada ano mais argumentos encontramos aí para defender que somos parte de uma intensa complexidade de fatores ambientais que nos relacionam aí diretamente ao nosso passado ancestral e que condicionam e favorecem o presente e o futuro da humanidade, de todos os outros seres que os quais compartilhamos aqui na Terra. Dragão. Era uma vez uma espécie de dragão voando sobre a Austrália 105 milhões de anos atrás, de acordo com uma nova pesquisa. Calma aí que eu vou explicar para vocês. O fóssil de um pterossauro com envergadura e asas de quase 7 metros já pertenceu ao maior réptil voador da Austrália. Um estudo sobre essas descobertas foi publicado na segunda-feira no Journal of Vertebrate Paleontology. O pterossauro provavelmente voou sobre um grande mar que já cobriu parte do interior de Queensland, conhecido como Mar Interior de Eromanga. Sua boca em forma de lança era perfeita para arrancar peixes do mar. E pesquisadores, incluindo Tim Richards, um estudante de pós-doutorado dos laboratórios de dinossauros da Escola de Ciências Biológicas da Universidade do próprio Queensland, analisaram um fóssil de mandíbula do pterossauro. Ele foi originalmente descoberto em uma pedreira a noroeste de Richmond, no noroeste de Queensland, em junho de 2011 pelo Fossicker Len Shaw. O nome da nova espécie se chama Tapungaka shawi. É uma homenagem aos povos primitivos da área de Richmond onde o fóssil foi encontrado, e inclui algumas das línguas perdidas da nação Wanamara. Os pesquisadores ficaram intrigados com uma enorme crista óssea localizada na mandíbula inferior da nova espécie, e acreditam que provavelmente havia uma mandíbula superior também, tá? O crânio inteiro tinha provavelmente mais de 3,2 pés, cerca de 1 metro, pessoal, e continha 40 dentes. A espécie recém-descoberta fazia parte de um grupo de pterossauros chamados de Ianguarians. Esses pterossauros já voaram sobre todos os continentes. Seus ossos de paredes finas eram em grande parte ocos, o que significa que os pterossauros estavam perfeitamente adaptados ao voo, mas os seus ossos não se preservaram bem no registro fóssil. Então é isso, pessoal, esses foram os salves das pessoas que comentaram no vídeo, né? Então não esquece, se você quer aparecer aqui nessa parte do vídeo, comenta "eu quero um salve". A probabilidade de você estar aqui é muito alta. Pois é, mas e você? Já tinha ouvido falar sobre algumas dessas descobertas? Deixa aqui embaixo nos comentários, compartilha com seu pai, sua mãe, vó, tio, tia, com quem você achar interessante, porque afinal de contas dá muito trabalho para fazer esse vídeo para vocês e eu faço com todo carinho, tá? Deixa o like, compartilha, comenta e até o próximo vídeo aqui do canal Universo Curioso.